Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Eduardo, para as nossas aulas de Biologia aqui na turminha do primeiro ano. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6 do livro de vocês, que vai da página 70 até a página 79. No capítulo 6 nós vamos estudar um pouco sobre as organelas citoplasmáticas. A gente já viu antes que as células elas são divididas em três camadas principais: membrana, citoplasma e núcleo. Na aula passada, no capítulo 5, a gente falou sobre a membrana plasmática, a sua função. E agora a gente vai falar um pouco sobre o citoplasma, as organelas que estão dentro do citoplasma. Nós sabemos que o citoplasma é a maior parte da célula, ela é uma parte gelatinosa, aquosa, e dentro dele estão mergulhados várias organelas com várias funções diferentes. E são justamente essas organelas que nós vamos estudar hoje. Então, vamos lá, começar a conhecer essas organelas na página 70, tá? Nós vimos no último capítulo, no capítulo 5, a gente fala sobre a membrana plasmática, e no final do capítulo a gente falou um pouco sobre o que era o citoplasma. Agora, no capítulo 6, nós vamos falar sobre as organelas citoplasmáticas que ficam mergulhadas dentro do citoplasma, tá? As organelas celulares, elas podem ser membranosas, a gente pode ver aqui, ó. As organelas, elas podem ser membranosas, como as mitocôndrias, aqui, ó, tá? Como os cloroplastos, os lisossomos, o retículo endoplasmático, esse aqui, os peroxomos, esse aqui, e o vacúolo, que é esse aqui. Esses que eu falei, eles são membranosos. Eles podem ser também microtubulares, como por exemplo, aqui o centríolo, tá? E também os corpúsculos basais e os cílios flagelados. Não está aqui, a gente vai ver depois. E também eles podem ser glanulares, como os ribossomos. São esses aqui, ó. Tá? São grânulos. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas organelas. Aqui nós estamos vendo as organelas das células animais e aqui as organelas das células vegetais. Vamos iniciar falando sobre os ribossomos. Os ribossomos são grânulos desprovidos de membrana. Eles podem ser encontrados dispersos, né, soltos no citossol, ou podem estar ligados ao retículo endoplasmático rugoso e à parede de fora que envolve o núcleo. Eles são constituídos por proteínas e RNA e participam ativamente da síntese de proteínas. Podem se apresentar sozinhos, soltos, isolados, ou podem ser encontrados assim, ó, enfileirados, tá? Esses verdes aqui são ribossomos, só que eles aqui estão juntos, enfileirados. Quando eles estão enfileirados, recebe o nome de polissomos, tá? Agora vamos falar sobre o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, né, examinado no microscópio eletrônico, o citoplasma apresenta um sistema de membranas constituído principalmente pelo retículo endoplasmático, que é esse aqui, ó. Aqui a gente está vendo o núcleo da célula e ele fica aqui, ó, grudado na parede externa do núcleo. Externamente, o retículo endoplasmático está em contato com o citosol, que é essa parte amarela aqui, que é o citoplasma, tá? Citosol do citoplasma. E aqui na parte interna está grudado no núcleo da célula. O retículo endoplasmático ele é formado por pequenos sáculos achatados que se conectam por meio de túbulos. São esses aqui, ó. Tá?
E também pode apresentar ribossomos aderidos nele, que são essas bolinhas aqui, ó. Eles ficam grudadas no retículo endoplasmático. Pode apresentar esses ribossomos aqui na superfície externa da membrana, na parte de fora. Tá vendo aqui a parte de fora? Na parte de dentro não tem, tá vendo? Tá liso, mas na parte de fora fica grudado aqui os ribossomos. Nesse caso, ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso, porque ele está cheio de ribossomos grudados nele. Já essa parte aqui, a gente não vê nenhum ribossomo, ele está liso. Daí o nome retículo endoplasmático liso, tá? Tanto o retículo endoplasmático liso quanto o rugoso, eles estão relacionados à produção, ao transporte e ao acúmulo de produtos. O retículo endoplasmático rugoso, isso aqui, ele sintetiza proteínas que são guardadas dentro do seu interior. Agora vamos falar sobre o complexo golgiense. O complexo golgiense recebe esse nome em homenagem ao médico italiano Camillo Golgi, que o descreveu pela primeira vez em 1898. É uma porção diferenciada do retículo endoplasmático, formada por dictiossomos, de onde brotam e posteriormente destacam-se, se soltam pequenas vesículas. Aqui nós estamos vendo, ó, o complexo golgiense, que é esse aqui. Tá? E com o tempo ele solta essas vesículas aqui, ó, que vão eliminar substâncias para fora da célula. Aqui é a membrana, tá? Então ele vai eliminar substâncias para fora da célula. O complexo golgiense ele está relacionado principalmente com as secreções celulares. É o que vai ajudar a colocar para fora da célula as secreções. Tá? Está localizado entre o retículo endoplasmático e também o conjunto de vesículas de secreção, sendo bastante desenvolvido nas células secretoras, encontradas sobretudo nas glândulas, como as glândulas de saliva, as de lágrimas, as glândulas do suor, tá? Então, essas células dessas glândulas estão repletas desse complexo golgiense. Aí temos os lisossomos. Os lisossomos são pequenas bolsas de membrana que contêm uma poderosa bateria de enzimas digestivas utilizadas na digestão intracelular, ou seja, aqui nós estamos vendo nessa imagem o lisossomo. Ele está cheio de enzimas. Essas enzimas servem para digerir todas as substâncias intracelulares dentro da célula. As enzimas elas são sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso, que é esse aqui, ó. Tá? E depois elas são deslocadas para o complexo golgiense, onde são concentradas em vesículas que, ao se desprenderem do complexo golgiense, formam os lisossomos. Então aqui elas vão se soltando, vão crescendo até virar os lisossomos. Lembra que a gente viu aqui, ó? Tá vendo? Elas vão crescendo, essas vesículas aqui. Com o tempo elas se transformam nos lisossomos. A membrana dos lisossomos, ela evita que a enzima que está dentro dela saia e fique dentro da célula, tá? Se espalhe pelo citosol. É muito importante que essa enzima ela não saia daqui, não fuja de dentro do lisossomo. Porque como ela serve para digerir substâncias, se ela se soltar daqui, ela vai começar a digerir a própria célula. Aí, no caso, aí nós temos a autólise e a apoptose. Células que tenham sofrido alguma avaria ou células de tecidos lesionadas, elas se autodestroem por meio de um processo chamado de autólise ou citólise. Na autólise,
a membrana do lisossomo ela se rompe, eu acabei de falar agora, liberando o seu conteúdo enzimático que promove a digestão da célula, destruindo-a. Então, na autólise aqui, aquele lisossomo que a gente viu, ele, por algum motivo, ele vai se romper e aquelas enzimas que estão dentro dele vai começar a digerir o interior da célula, fazendo com que a célula morra. Outro tipo de morte celular é essa aqui, ó, a apoptose. Ela consiste na autodestruição geneticamente programada da célula. Então, a apoptose ocorre, por exemplo, no desenvolvimento da borboleta. Quando ela está na fase de lagarta, ela constrói sobre si um casulo no qual permanece durante certo tempo. Depois do tempo necessário, ela sai do casulo como uma borboleta, tá vendo? Que em nada se assemelha à lagarta antes que fosse encasulada. Na verdade, o que ocorre no interior do casulo é que ela foi desmanchada por apoptose. E o material desse desmanche ele foi reutilizado na construção da borboleta que emerge do casulo. Então, a apoptose que acontece dentro do casulo, ela vai destruir as células, ela vai separar, dissolver as células da lagarta, que vão se refazer, e aí vai dar origem à borboleta. Agora vamos falar dos vacúolos. Os vacúolos são bolsas delimitadas por membrana. É uma bolsa, né? Ela tem uma membrana que fica dentro do citosol, dentro do citoplasma, que nas células vegetais tem como principal função guardar a água, íons, pigmentos e outras substâncias. Já nas células animais, os vacúolos participam da digestão intracelular, são chamados de vacúolos digestivos. Então a gente cresceu aprendendo que só existiam vacúolos nas células vegetais. Na verdade, as células animais também têm um vacúolo, só que tem uma função diferente. Nas células animais, os vacúolos têm participação na digestão. E lá elas são chamadas de vacúolo digestivo. Então, esses vacúolos, eles vão guardando aqui, ó, essas bolinhas verdes aqui, ó, essas cápsulas, né, são o vacúolo digestivo que vão levar essas substâncias produzidas pela célula para fora. Aqui é a membrana da célula, aqui ela está jogando para fora. Tá? Tudo que vai entrando e aqui vai saindo. Esse material vem de fora da célula e na hora que a célula ela vai se alimentar ou vai absorver alguma substância, acaba entrando alguma substância que não é apropriada para a célula, e aí esses vacúolos, né, que são essas bolsas que ficam como se fossem bolhas de ar, de água que ficam dentro do citosol, eles abraçam, né, engolem essas substâncias e devolvem para fora. Esse tipo de vacúolo, que é o vacúolo digestivo, né, além de fazer essa função do material que vem de fora da célula, ele também pode fazer isso com material de dentro da própria célula. Quando isso acontece, esses vacúolos são chamados de autofágicos. Tá? Aí vamos falar agora sobre os vacúolos das células vegetais, que é o que é mais comum, mais conhecido, né, que a gente estudou. Então a gente vê aqui, ó, isso aqui é uma célula vegetal. Olha o tamanho do vacúolo. Olha outro vacúolo aqui. Então, pessoal, de modo geral, todas as células vegetais jovens contêm grande número de vacúolos de tamanho pequeno. Tá? Muitos vacúolos, porém de tamanho pequeno. Enquanto que na célula madura, como essa daqui, os vacúolos são grandes e em pequeno número. Então, no caso aqui só tem 2, porque já a célula madura, porém o tamanho do vacúolo é bem maior. Cerca de 90% do volume da célula vegetal madura é ocupado pelo vacúolo. Ele guarda justamente
material aquoso. A solução aquosa, que fica dentro do vacúolo da célula vegetal, ele é chamado de suco celular, aqui dentro. Já a membrana, que fica em volta do vacúolo, é chamada de tonoplasto. Agora vamos falar sobre os peroxomos. Os peroxomos são pequenas vesículas encontradas em células animais que contêm peroxidases e catalases. Então, pessoal, tanto a catalase quanto a peroxidase, elas são enzimas que decompõem a água oxigenada, substância muito tóxica para as células, mas constantemente formada como subproduto das reações químicas do metabolismo celular. Então, aqui nós estamos vendo os ribossomos, tá? Aqui nós estamos vendo os lisossomos. Olha os lisossomos. E aqui nós estamos vendo o peroxomo, que ele decompõe a água oxigenada. É uma substância muito tóxica para a célula, mas que a própria célula acaba produzindo depois que ela faz a respiração celular. Aí agora as mitocôndrias, que são muito importantes para a célula. As mitocôndrias são encontradas em quase todas as células eucarióticas, apresentando formato cilíndrico e tem duas membranas. A membrana externa, aqui, ó, que é lisinha, e a membrana interna, que ela é enrugada, tá vendo? Ela tem duas membranas. A membrana externa é lisa e a interna é cheia de pregas. Essas pregas aqui são chamadas de cristas mitocondriais. É a região a qual estão guardadas, né, grudadas as partículas mitocondriais. Essa região aqui, ela é preenchida pela matriz mitocondrial, que é uma mistura aquosa com substâncias necessárias para as suas atividades, e principalmente enzimas respiratórias. A maior importância das mitocôndrias é a atividade dela consiste em liberar energia dos nutrientes e aproveitá-la para gerar ATP, que é uma molécula altamente energética. E, no caso, a importância das mitocôndrias é que durante a célula está absorvendo o oxigênio, essas mitocôndrias elas têm enzimas que transformam esse oxigênio em energia, ou seja, essas mitocôndrias que são responsáveis pela produção de energia da célula. Tá? Então não esqueçam, pessoal, as mitocôndrias produzem energia para a célula. Os plastos, né? Os plastos ou plastídeos, eles são organóides característicos de células vegetais. De acordo com a ausência ou presença de pigmentos, eles são classificados em leucoplastos ou cromoplastos. Os leucoplastos eles não possuem pigmento, não têm cor, são incolores e sua principal função é guardar substâncias de reserva como amido, óleos e proteínas. Já os cromoplastos, eles possuem pigmentos, eles têm tinta e são classificados de acordo com a cor que apresentam. Os verdes são os cloroplastos. E os amarelos, os xantoplastos. E os vermelhos, eritroplastos. Os cloroplastos, que é esse exemplo aqui, ó, que é o mais comum nos vegetais, é nele que ocorre a fotossíntese, que é o processo que absorve energia luminosa, consome água e gás carbônico e produz compostos orgânicos, que são guardados e posteriormente são consumidos como alimento pela planta. O cloroplasto ele é revestido por uma membrana dupla, ele tem duas membranas.
Tem a parte externa e tem a parte interna. Essa externa aqui, como vocês podem ver, ela é lisa. Tá? Já a parte interna apresenta dobras chamadas de lamelas. Aqui, ó. Essas lamelas, nelas ficam empilhados diversos compartimentos membranosos chamados tilacoides. São esses aqui, ó. Ficam empilhados uns aos outros. Eles têm formatos de moedas. Cada pilha dessa corresponde ao grano. E o conjunto de todos os grãos do cloroplasto é chamado de grana. A matriz do cloroplasto chama-se estroma. Então, cada pacotezinho desse aqui, cada pilha dessa aqui, são chamados de grano. E o conjunto de todos esses grãos aqui dentro é chamado de grana. Agora vamos falar sobre os centríolos. Os centríolos são substâncias cilíndricas de 9 grupos de 3 microtúbulos dispostos em círculos. Então a gente está vendo aqui, ó, 3 microtúbulos, tá vendo? 3, 3, 3, e no total de 9, tá? 9 conjuntos de 3. E geralmente eles surgem aos pares, assim, ó, em 2, tá? Formando um conjunto chamado de diplossomo, ou seja, 2 centríolos diplossomo, tá? Ele sozinho é o centríolo, formando 2 diplossomo. Não esqueça. Os centríolos eles se localizam em uma região no citoplasma próxima ao núcleo, chamado de centro celular ou centrossomo. E agora a gente vai falar sobre cílios e flagelados. Cílios e flagelos. São expansões, tem a membrana externa, ela é uma expansão da membrana. Aqui a gente está vendo essa parte verde, é a membrana da célula, e aqui é uma expansão que está saindo da membrana. Elas têm estruturas idênticas e se diferem em relação ao tamanho e à quantidade. Como assim? A diferença dos cílios é que eles são curtos, como esses daqui, em grande quantidade. Então aqui nós estamos vendo cílios, tá? E os flagelos? Os flagelos são longos, tá? E uma quantidade muito pequena. Exemplo aqui é um espermatozoide humano, que ele tem um flagelo só, tá vendo? Então só voltar aqui para a gente ver a diferença. Cílios são curtos em grande quantidade. Flagelo são longos, como a gente pode ver aqui, porém em pequenas quantidades. No caso aqui do espermatozoide só tem um flagelo. E a importância dos dois para a célula é que tanto um como o outro possibilitam a locomoção de células livres em um meio líquido. Tá? Eles conseguem ir nadando, utilizam os cílios e o flagelo para nadar em um meio líquido. Tá? Já aquelas células que são fixas, eles servem para se arrastar no meio do qual estão fazendo contato. E por fim, pessoal, a gente tem aqui o exercício que vocês vão fazer, tá? Bem pequenininho, são 3 questões, na página 79, tá? Assim que vocês responderem, vocês tiram uma foto e mandam para mim, para o meu WhatsApp, meu privado. E qualquer dúvida, qualquer interrogação que vocês tenham em relação ao assunto ou ao exercício, é só me comunicar, ok?